boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta. Boi, 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 boi da cara preta, pega esta criança que tem medo de careta. Não, 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 não vou pegar, pois esta criança bem quietinha vai ficar. Não vou pegar, pois esta criança bem quietinha vai ficar. Boi, boi, boi do Piauí, boi do Piauí, pega esta criança que não quer mais dormir. Boi, 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 boi do Piauí, pega esta criança que não quer mais dormir. Não vou pegar, pois esta criança bem quietinha vai ficar. Não vou pegar, pois esta criança bem quietinha vai ficar. Olá, estamos começando o programa Amigos das Histórias e nós vamos iniciar hoje contando histórias para vocês, trazendo um monte de novidades, né? Futuramente a gente vai fazer algumas oficinas, uma coisa bem legal. Eu sou o William Reis e essa aqui é a nossa amiga contadora de história. Olá, eu sou a Neide, contadora de história, do grupo Contadores de História, adoro contar história. A gente está aqui hoje para contar 2 histórias para vocês e espero que vocês gostem bastante das histórias. A cada semana nós teremos aqui histórias novas, histórias diferentes, com contadores diferentes, para agradar você que está do outro lado ouvindo as histórias e também a nós que gostamos de contar e também gostamos de ouvir histórias. Tomara que vocês gostem, curtem bastante os nossos programas, que é com contação de história e também com oficinas sobre como produzir material para contar história, como produzir personagens para contar história, como é que usamos as nossas vozes para contar história. A gente quer fazer um programa bem gostoso para você que está aí do outro lado. Isso mesmo. E você, o que você vai fazer agora? Você vai sentar na sua sala, né? Ficar bem quietinho, né? Se o seu irmãozinho está lá no quarto, chama ele para ouvir histórias. Chama a mamãe, chama o papai, o tio, a vovó, porque todo mundo gosta de ouvir história, na verdade, né? A vovó contava muita história pra gente, a vovó ainda conta, né? As vovó de hoje contam história ainda, né? Então, você vai ficar bem quietinho aí na sua sala, no seu quarto, onde você estiver, para ouvir história, né? Tem muita coisa legal. E a tia Neide trouxe uma história bem gostosa de ouvir. Para essa história, eu gostaria que todo mundo fizesse comigo. Você do outro lado vai fazer junto comigo. E eu daqui vou contando a história e você vai me acompanhar. Era uma vez um avô e um netinho. Aqui morava o avô e aqui morava o netinho. Um dia o avô entrou para dentro de casa e pá, fechou a porta. A netinho também entrou para dentro da casa e fechou a porta. Mas os dois ficaram por ali e com muita saudade um do outro, porque moravam distante. E aí então o vovô teve a primeira ideia. Abriu a porta, ploft, e saiu, ploft, e resolveu visitar o netinho. E aí ele subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, até chegar na casa do netinho. Chegou e bateu. Toque, toque, toque. Ninguém respondeu. Ele deu a volta e toque, toque, toque. Ninguém respondeu. E o vovô ficou tão triste porque ele estava com tanta saudade do netinho. Então o que ele fez? Voltou para casa. E aí ele subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, até chegar na sua casa. Entrou e plopt, fechou a porta. O netinho então acordou no outro dia morrendo de saudade do seu avô e também quis fazer uma visita pro vô. Levantou cedo e ploft, abriu a porta e ploft, saiu. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, até chegar na casa do vovô e bateu. Toque, toque, toque.
ninguém respondeu. Deu a volta, toque, 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 ninguém respondeu. O netinho, então, desanimado e triste porque não tinha encontrado o vô, resolveu voltar para sua casa. Subiu montanha, desceu montanha, subiu montanha, desceu montanha, até chegar em casa. Entrou, ploft, e fechou a porta, ploft. Os dois, então, não conseguiram se encontrar. Ah, mas a saudade era tão grande. E eles, então, um dia levantaram e os dois tiveram a mesma ideia. Os dois resolveram que ia visitar um ao outro. E os dois, ao mesmo tempo, abriram a porta, ploft, e saíram, ploft. E aí, juntos, subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha. E lá em cima da montanha se encontraram. Que delícia! Se abraçaram, se beijaram, mataram a saudade e voltaram para casa. Os dois muito felizes porque tinham conseguido se encontrar. Cada um voltou para sua casa. O vovô voltou para sua, o netinho também. Desceram montanha, subiram montanha, desceram montanha, subiram montanha e foram descansar, felizes para sempre. Entraram para dentro, ploft, e fecharam a porta, ploft. E termina a nossa história. História de um vô e de um neto que se amavam muito. Ah, espero que vocês tenham gostado da história e tenham acompanhado essa história comigo, fazendo ali a casa do vovô, a casa do netinho. Daqui a pouco a gente tem mais histórias. Se você sabe, canta com a gente. Sapo cururu na beira do rio, quando o sapo geme, ó menina, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, menina, pro seu casamento. E o sapo, sapo cururu, na beira do rio, quando o sapo geme, ó maninha, é porque tem frio. A mulher do sapo deve estar lá dentro, fazendo rendinha, ó menina, pro seu casamento. Fazendo rendinha, ó menina, pro seu casamento. Neide, você sabia que nós temos um trabalho, um sarau de história? Não um trabalho, né? Uma coisa mais assim, mais gostosa, mais prazerosa. Um sarau de história que acontece uma vez por mês. É verdade, em Taguatinga. William. É verdade. A gente podia convidar todo mundo. É, né? E agora no mês de junho, esse sarau ele vai acontecer no dia 21 às 19h30, lá no Tagua Park. No Tagua Park, ali no pistão norte do Tagua Park, tá? Pode ir quem quiser? Quem quiser. De Paga zero, pra entrar? não, é de graça, né? Paga assim, só a boa vontade, né? De ir lá. Ah, e tem mais. Se a pessoa quiser levar uma história para contar, Pode? pode. Se você é contador de história também, traga sua história pro sarau. E vamos contar a história junto no Tagua Park, no dia 21 de junho, às 7 horas. Muito bom, muito bem lembrado. No último sarau foi muito divertido. Foi muito Tivemos gostoso. histórias lá bem animadas, né, William? Música. Muito bom mesmo. E muita gente disposta a ouvir história. Eu tenho até um número que eu vou deixar aqui com o pessoal, tá? Quem quiser entrar em contato para pegar mais informação, é 98444848, tá? Quem tá fora de Brasília, né? 61 9844 4848, tá? E acho que a tia Neide tem mais uma história pra gente. Eu vou contar uma história. Eu acho que o pessoal lá de casa vai gostar, porque eu vou contar uma história de bruxa. De bruxa? Mas essa bruxa é uma bruxa, digamos, não é uma bruxa tão má. Não? Não. Ela é boazinha? Ela é uma bruxa até mais ou menos. É. É uma história que diz assim. O nome dessa bruxa é Estraganona. Estraganona era uma bruxa comum. As pessoas procuravam Estraganona sempre que queriam resolver problemas de unha encravada, verruga na ponta do nariz,
quando queriam arrumar um namorado, procurava Estraganona. E ela estava sempre ali pronta para ajudar e fazer ali as suas bruxariazinhas para ajudar um ou outro. Mas Estraganona já estava um pouco velha para fazer todos os afazeres domésticos. Então ela resolveu contratar Antônio. E contratou Antônio e disse: olha, Antônio, você vai trabalhar comigo. Mas preste bem atenção, Antônio. Eu vou te pagar 10 dinheiros. Eu quero que você cuide da cerca, cuide do telhado, me ajude com o jardim. Mas preste bem atenção. Nunca, Antônio, nunca entre no meu quarto de caldeirão, onde eu guardo meu caldeirão. Lá eu não quero você. Mas todos os dias à noite, quando Estraganona entrava para o quarto dela, onde já via o seu caldeirão, Antônio ficava espiando pela brechinha da porta. Estraganona entrava e todos os dias, quando ela queria jantar, ela chegava perto do caldeirão e ela cantava uma música. Cozinha, 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 caldeirão. Prepara a massa, prepara o macarrão. A massa, e aquilo, a massa ia, o caldeirão ia liberando a massa gostosa, o macarrão maravilhoso. E quando ela tinha a quantidade certa, ela cantava uma música ao contrário. Chega, 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 caldeirão. Tá pronta a massa, tá pronto o macarrão. E ali, ela tinha um segredinho que Antônio nunca tinha visto. Qual é? Parava de sair o macarrão, ela se alimentava, dava para a parte do Antônio, fechava o caldeirão e saía. O Antônio então ficou muito curioso. Ele queria saber como é que era aquilo, que mágica era aquela. E Estraganona recebeu uma notícia muito ruim, que a irmã dela, Estraganilha, estava doente numa cidadezinha próxima e precisava que a Estraganona fosse lá fazer uma visita. E ela disse então: Antônio, preste bem atenção. Eu vou sair para visitar a minha irmã. Você fique, cuide de tudo, mas nunca, Antônio, nunca mexa no meu caldeirão. Ouviu, Antônio? Ouviu o quê? Assim que Estraganona saiu, Antônio correu para a cidade e chamou todo mundo. Vamos, vamos, venham todos, venham todos. Venham, eu tenho um caldeirão mágico que sai macarrão, macarrão, macarrão. E eu vou dar macarrão para todo mundo. Tragam suas panelas, tragam suas tigelas, tragam seus pratos. Venham todos. As pessoas, é claro, não acreditaram no Antônio, mas queria ver o que ele estava inventando. Antônio, então, lotou a casa de Estraganona, correu pro caldeirão e começou com a musiquinha. Cozinha, 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 caldeirão. Prepara a massa, prepara o macarrão. Quando ele disse isso, começou a sair macarrão do caldeirão. E era muito macarrão. Antônio ficou todo animado. Macarrão pra você, macarrão pra você. Encham suas panelas, encham suas travessas, encham suas formas. E era tanto macarrão, que as pessoas foram comendo macarrão e foram se lotando de macarrão e já não tinha mais espaço para macarrão. E a casa foi enchendo de macarrão. Foi aí que Antônio, então, pensou, tem a musiquinha para parar. E cantou. Chega, 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 caldeirão. Tá pronta a massa, tá pronto o macarrão. Ah, mas Antônio não sabia do segredinho que Estraganona tinha para fazer o caldeirão parar de sair tanto macarrão. E aí não parou de sair. E a casa foi enchendo de macarrão, e foi enchendo de macarrão, e foi macarrão até o telhado. As pessoas não queriam mais macarrão. O macarrão foi espalhando pela cidade, a cidade foi lotando de macarrão, e ninguém suportava mais tanto macarrão. E aí então as pessoas ficaram nervosas, agitadas com aquilo, e disseram logo, correram para a cidade, disseram logo pro rei: olha, prendam Antônio! Antônio tá fazendo uma algazarra, a cidade está cheia de macarrão, prendam Antônio! E aí outros diziam: não, matem Antônio! Outros diziam: deixe Antônio o resto da vida amarrado ao macarrão. Nesse momento, enquanto estavam nessa confusão, sem saber o que fariam com Antônio, Estraganona foi chegando.
Estraganona foi chegando e quando viu aquele tanto de macarrão, percebeu logo o que tinha acontecido. Correu então pro seu caldeirão e cantou a musiquinha. Chega, chega, chega caldeirão, tá pronta a massa, tá pronto o macarrão. E nesse momento, ela jogou 3 beijinhos pro caldeirão. 1, 2, 3. Era o segredinho que Antônio não tinha percebido. Na mesma hora parou de sair macarrão. E aí, mas ela ficou muito enfurecida com Antônio e saiu para a cidade e disse pro rei: olha, eu acho que o castigo tem que ser do tamanho do pecado. E foi entregando para Antônio um garfo e uma faca. Dizem que até hoje Antônio é visto por aí comendo macarrão. E essa é a história da Estraganona. Espero que vocês tenham gostado muito dessa história. Semana que vem tem mais gente, mais pessoas, muito mais histórias para vocês aqui no nosso Amigos das Histórias. Muito legal essa história, muito legal mesmo. Então é isso aí, gente, né? Estamos terminando aqui o nosso programa, né? E vamos estar com vocês agora, sempre, tá? E sempre que a gente tiver, traga mais um amiguinho, mais um coleguinha, seu pai, sua mãe, seu avô, vizinho, tá bom? Convide. E leve a família toda para ir lá pro sarau, né? Isso, não se esqueça do sarau. Parque. Dia 21, às 19 horas, tá bom? Um beijo. Tchau, gente. Beijo.